Está no ar na TV Jet, o canal da Palavra, mais um programa super interessante que traz para você muitas informações e também tira muitas dúvidas e questionamentos que você tem. Este programa chama-se Ciência e Fé e ele está no ar agora comigo e vou continuar com o meu entrevistado da semana passada. Fique com a gente, TV Jet. O Ciência e Fé continua hoje com o tema Os Maiores Homens da Humanidade. Segundo algumas pesquisas, a gente já discutiu muito sobre isso e vamos estar falando. E nós temos como convidado o terapeuta, o psicólogo e terapeuta e professor José Eugênio. Ele dá aula no Seminário Teológico Koinonia, é um dos pastores aqui da Getsemane e ele também é professor e atende na Casa da Família. Tudo bem, pastor, professor? Tudo bem, pastor Silvério. Erudito. Erudito. É um prazer, é uma alegria estar debatendo um assunto tão importante que é a pessoa e a inteligência de Cristo. A gente falou muito sobre a semana passada, né? Algumas pessoas me elogiaram muito sobre o programa. E tem um e-mail, vai passar aí embaixo aí, ó. Se você quiser detonar com a gente, pode detonar também, que eu vou te responder, mesmo você detonando comigo e com o pastor José Eugênio, que nós vamos responder para você. Sim. Pode polemizar, não tem problema não. O que a gente quer é trazer aqui a pessoa do Cristo. Você disse que tem uma base das pesquisas, saíram de uma pesquisa de 2004? Isso, 2004. Fala sobre ela. 19 de abril de 2004, um livro chamado Who's Bigger, na Inglaterra, autores Stephen Skinner e Charles Ward. Eles, a partir aí, né, eles são professores de matemática, eles fizeram uma pesquisa para desenvolver o iPad e, a partir daí, eles fizeram um livro, consultando aí quem seria a personalidade mais importante. Com essa personalidade mais importante, gente, traduzindo para aqui, quem é o maior? Jesus aparece em primeiro, Napoleão Bonaparte, Shakespeare, Maomé, Lincoln, Washington, Hitler aparece aí em sétimo lugar, Aristóteles, Alexandre o Grande e Thomas Jefferson. Quer dizer que nem os que há mais apareceram, quer seja para o bem ou quer seja para o mal. Quer seja para o mal. Quem trouxe aí um impacto na humanidade. Então, eles escreveram esse livro. Inclusive, né? Depois tem uma outra lista de 30 pessoas, aí entra Santos Dumont. A partir daí, exatamente. Entra também Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, Karl Marx, Stalin, Lenin. Né? Aparece uma série de vultos aí da humanidade que tiveram uma contribuição. Mao Tse Tung, que não sei se fez mais bem do que mal, mais mal do que bem, né? Para algumas cabeças. Exatamente. Ele fez mais bem do que mal. E aí, né? Em 2004 também, surge aí num site chamado Aventuras da História, um ranking das 10 pessoas também mais importantes aí para comemorar os 10 anos desse site chamado Aventuras da História. Lê para nós aí esse ranking. Esse ranking aí constituído de vários eleitores, né? Como, por exemplo, Pedro Paulo Funari, Leandro Narlock, Richard Overy, Laurentino Gomes, João Pereira Coutinho, John Lee Anderson, Kenneth Maxwell, preparados e cultas, né? Jornalistas, arqueólogos, professores, historiadores da USP, da UNB, da Alemanha, da Inglaterra. Eles fizeram uma lista e, a partir dessa lista, quem é figurado aí em primeiro lugar também é Jesus Cristo. Parece que Maomé seguindo a mesma lista do Maomé está em quarto lugar. Está em quarto lugar. Em quarto lugar. Né? Buda está nesses 10 aí? Buda não aparece entre os 10, não. Aparece entre os 20. Entre os 20. Siddhartha Gautama. Então, eles Martin aparecem. Luther King, Gandhi. Martin Luther King, Gandhi. Einstein e Hitler. Então, é uma lista aí dos 10 primeiros que impactaram a humanidade. Né? Então,
que nós temos com isso? Nós temos uma lista de pessoas importantes, comemoração do aniversário de uma revista. A partir daí, pesquisou-se o impacto da inteligência de Cristo e das pessoas também na humanidade, que deu origem a esse livro. Nós falamos no programa passado, né, que a figura do Cristo, ela no contexto dele... Einstein, curiosamente, desculpa interrompendo, pastor, Einstein não figura entre os 10 aí. Nessa lista aí, lista. Né? Ele traz um impacto, né, como uma bomba atômica explodindo aí no primeiro século, no maior império de todos os tempos, que foi o Império Romano, né, uma sociedade monoteísta. Até então, 95% dos povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Ele nasce no judaísmo, né, que é uma nação monoteísta, e nasce em meio a uma influência com o helenismo, é o Império Romano, adquirindo toda a filosofia e todo o costume e cultura grega. Então, ele nasce na cultura grega e romana, chamada cultura, né, o helenismo. Ele nasce num império onde todos os caminhos levam a Roma, né, que o mundo mediterrâneo ali era o centro do mundo. E nasce no monoteísmo judaico. Quer dizer, ele nasce num momento histórico perfeito, numa conjunção histórica perfeita. Deus existe, né, pastor? Existe. E providenciou a encarnação de Cristo. Na plenitude, como diz as Escrituras mesmo, na plenitude da humanidade. E antes Nunca o mundo esteve tão unificado como no Estado romano. No Estado romano. O judaísmo sim acredita no monoteísmo. O Estado romano e a cultura grega, eles acreditam no politeísmo. No politeísmo. Vários deuses. E, inclusive, o impacto profundo de Jesus foi tão forte, né? Eu estive no Coliseu agora e a guia estava explicando algumas coisas. Alguns pastores vão lá e ficam muito emocionados e inventam muita história. Mas realmente existiram os cristãos que eram dados para os leões, principalmente a partir de Nero. Nos anos 60 até anos 100 houve uma perseguição muito forte, né? O lema de Roma era Panis et Circenses, pão e circo. Pão e circo. E o Coliseu era o auge disso. Era o circo. Era o circo. O Coliseu era o circo. Então eles davam ali o pão para o povo e dava diversão. Uma das diversões eram gladiadores ou outras pessoas sendo lançadas lá e as feras dilacerando elas. Então, no período de Nero é o período do ápice do cristianismo. Então, Nero lançou muitos cristãos na arena, no Coliseu, para ser ali mortos, né? Nero, ele lança na arena, ele põe fogo em Roma e culpa os cristãos. O Coliseu o Coliseu ele não chegou a conhecer, porque o Coliseu ele é feito por Vespasiano e o próximo. Já no ano 72, o Nero já havia morrido. Mas ele começa com isso. Existiam outras arenas, outras pequenas arenas. E é interessante que nas histórias do Coliseu, não foram só cristãos que foram mortos por animais, por feras, mas pequenas minorias também foram mortas, mas muito mais cristãos. Povos conquistados. E um texto antigo de uma pessoa, de um testemunho ocular, falavam que diversas vezes em que esses leões saíam das jaulas, a gente pode ver isso lá de cima, né? A gente chega, tem aquela parte destruída do Coliseu pelo terremoto, né? No ano 300 e poucos, já depois de Cristo, 1300 e poucos. Mas você ainda vê na parte de cima, da onde saíam os leões, e eles dizem que muitas vezes os leões, depois de 3, 4 dias famintos, ficavam rodeando os cristãos e como se tivesse um círculo de fogo. Eles batiam nos leões para que os leões atacassem eles. Os leões voltavam e a tendência dos leões era querer subir para atacar o povo, mas não atacavam os cristãos. Pois é. Olha, assim, o sobrenatural registrado de forma histórica, né? Registrado de forma histórica de um testemunho ocular deste fato. Quer dizer, que no século V, né, o cristianismo ele mina aquela teocracia, né,
onde o imperador é quase que um deus. É um deus. Né? Que o romano precisava. César é deus, o Augusto. O cristianismo mina essa estrutura desse império. Então, isso é que é o debatido e é discutido. Né? Como o Império Romano ruiu, né? Ele rui exatamente com o impacto do cristianismo. Desse cristianismo perseguido, desse cristianismo que funcionava nas catatumbas, né? Desse cristão que era perseguido, mas não se dobrava ao Império Romano, dessa resistência não violenta ensinada por Cristo e aprendida pelos cristãos. Isso traz um impacto tão grande que Constantino transforma o cristianismo na religião oficial. A gente já está falando de século IV, né? Então, falando de Constantino, eu sei que você é estudioso, e a gente estava falando aqui antes de começar o programa, o que diferencia a pessoa de Cristo homem e a pessoa de Cristo Deus? Como teólogo agora. Então. Estamos falando do homem mais importante da humanidade. Se você discorda, escreve no e-mail aí e eu vou te responder. Podemos debater isso. Podemos debater. É verdade. Ciência e fé. Desce a lenha aí, meu amigo. Fala aí. Então, nós podemos dividir em dois momentos. Primeiro, a igreja do primeiro século, que são os discípulos de Cristo, não produzem muita literatura, né? O que nós temos é a patrística. Então, no terceiro, quarto século para lá, o que nós temos? Muitos líderes tendo visões diferentes acerca de Cristo. Alguns, influenciados pelo gnosticismo, entendiam que Jesus era só um espírito, uma pessoa, mas não tinha forma humana. Outro, o arianismo, por exemplo, né? Acreditava que Jesus era só homem, não tinha divindade. Né? Outros, por exemplo, Eutico, né? Vai acreditar que Jesus era só Deus, não tinha uma ação corpórea. Então nós temos aí várias heresias. Então é no Concílio da Calcedônia que vai se questionar a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Cristo tinha uma natureza humana, encarnou, né, nascido de Maria, era homem ou era Deus? Era Deus ou era homem? Então, após muito debate, no Concílio da Calcedônia, na região da Calcedônia, os pais da igreja chegaram à conclusão de que a natureza humana era 100%, mas também a natureza divina era 100%. Aí resolveu a questão da pecabilidade, se Jesus tinha pecado ou não. Então, chegou-se à conclusão, os pais da igreja, que Jesus nasceu de Maria, mas sem pecado. Porque foi de uma forma sobrenatural a concepção através de Jesus, está lá em Lucas 1, 22 a 24, né, Evangelho de Lucas, e a decisão do Concílio da Calcedônia. Né, começou-se, a partir daí, a acreditar numa doutrina teológica chamada hipostase, que é 100% da natureza humana e 100% da natureza divina, coexistindo no mesmo lugar, numa mesma pessoa. Que bate exatamente com os livros de Paulo, de João, de Pedro. Exatamente. Com os relatos dos evangelhos, sinóticos ou não, que é João, e também nos relatos lá das cartas paulinas e de Atos. Jesus fazendo sinais miraculosos, mas Jesus também vivendo como homem, comendo, bebendo, chorando diante da perda de um amigo. Né? Então, Jesus homem, Jesus Deus. Esse mesmo Jesus de hoje. Isso aí. Olha, nós temos muita coisa para dizer. Nós temos ainda um intervalo. O terapeuta, o psicólogo aqui e professor José Eugênio vai estar falando, nós estaremos falando aqui mais coisas para você. Se eu fosse você, não levantava desse sofá não. Toma um café lá e volta, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos com Ciência e Fé.